Os new hires são um desafio para empresas contratantes. O novo colaborador vem com uma expectativa sobre a empresa e vice-versa. É papel, então, da empresa cuidar de onboarding, treinamento, alinhamento da cultura e outros aspectos mais. É disso que nós vamos tratar hoje no Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para a conversa de hoje, eu tenho a satisfação de receber aqui dois convidados. Deixa eu começar aqui pelo Eduardo Carmelo, que é CEO e fundador da Entusiasmos Consultoria. Ele está bastante ligado, por ser um consultor, no tema que a gente vai abordar hoje, que são os new hires. Carmelo, grande prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para essa conversa. Obrigado, Cássio. É um prazer estar aqui. Estou torcendo para que seja um bate-papo maravilhoso. Vai ser sim. E a gente tem aqui para completar a mesa o Glauco Benatti, que é gerente de treinamento e desenvolvimento para a América do Sul, da Robert Half. Glauco, grande prazer receber você aqui. Obrigado também a você por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço. Vai ser um prazer conversar com você e com o Eduardo aqui. Legal, vamos nessa então. Bom, já antecipei aqui qual é o tema de hoje, que são os new hires, né? E eles são sempre um desafio para a empresa. Vou começar com uma pergunta bem genérica aqui para vocês dois. Existem boas práticas que ajudem a acolher melhor um novo colaborador, da mesma forma que podem talvez existir erros básicos que a gente não deva cometer nesse momento? Olha, tem o que nós chamamos do mundo ideal e tem o mundo real, né? No mundo ideal, a gente diz para eles que a nossa empresa é incrível, que é bacana, é fantástica, né? É o que a gente chama da marca declarada, e depois tem a marca manifestada, quando ele entra lá e percebe que as experiências não necessariamente são tão condizentes com aquilo que venderam para ele, que ele imaginou, né? Hoje nós temos falado muito sobre o employee experience, né? Falando muito sobre como criar a experiência do colaborador, né? Desse novo contratado, como é que ele chega, aí o Glauco tem uma experiência muito boa nisso, né? Como é que ele faz o onboard, como é que a gente faz o treinamento dele, como é que a cultura, como é que a gente começa a trazer as ferramentas, as capacidades necessárias para ele performar bem. Então, você tem uma espécie de esteira, e aí essa esteira, essa experiência aqui, só para ficar claro, né, são todos os pontos de contato que o colaborador tem com a marca, com o dia a dia. Então, por exemplo, se ele faz um excelente onboard, e aí ele chega no dia a dia, e aí ele não encontra um chefe tão engajado assim, e ele tem problema em conseguir o crachá dele, ele tem problema em conseguir o computador dele, demora 30 dias para a senha do SAP, ele vai começando a ter uma série de experiências que vão ser, vamos assim dizer, incoerentes com o que ele está buscando. O lado bom, por outro lado, o lado ideal, né? O lado que acho que é aí que o Glauco pode contar, mas o lado ideal é justamente o que nós chamamos hoje de criar experiências de coerência, né? Então, aquilo que a gente vendeu para ele, ele tem um excelente onboard, ele é super recebido, não tem gap, né? Ou seja, a gente fala do fit cultural, né? Tem o encaixe com a performance, tem o encaixe com o líder, tem o encaixe com a equipe e tem o encaixe com a cultura. Então, quando você traz isso, sempre pensando em criar experiências de coerência, você aumenta o que a gente chama do INPS e o ILTV. Bom, complementando um pouco aqui o que o Eduardo falou, Cássio, eu acho que sim, que podemos dizer sim que existem boas práticas e eventualmente não tão boas, né? E a gente fala também da experiência desde quando a pessoa ainda é candidato, né? Então, desde do primeiro contato com um recrutador aqui nosso, então, desde as primeiras entrevistas, primeiro contato com o Robert Half, né, até alguns meses de casa, entendemos sim que a preparação,
o acolhimento, e você realmente estar esperando, né, você ser um host, né, você estar efetivamente esperando essa pessoa, hã, desde o do começo mesmo, né, das primeiras entrevistas, feedback, entendimento da empresa, toda essa questão administrativa da admissão, passando por até um pouco isso que o Eduardo falou, né? Tá tudo preparado para essa pessoa para o dia que ela chega, né? O sistema está funcionando, o usuário criado, tem hardware, tem software, né? Tem um plano de treinamento traçado, o gestor está disponível esperando, existe um padrinho, vamos falar assim, dentro de casa para ajudar o gestor nessa caminhada. Então tem vários aspectos como estes que eu estava comentando que a Robert Half pratica, que no nosso entendimento ajuda aí o novo profissional a entrar na nossa atmosfera, né? Agora eu fico pensando aqui, né? Por que é tão difícil contratar a pessoa certa e fazer com que essa mágica ali aconteça com mais fluidez, com mais naturalidade? É, quando você contrata uma pessoa, né, num determinado nível e tem o desafio de levar para o nível seguinte, imagino eu, vocês são os especialistas, mas que esse processo para ter sucesso comece a partir da escolha bem feita, né? Então, por que é tão difícil você encontrar a pessoa certa e fazer essa evolução adequadamente? E eu digo que é difícil porque a gente vê o mercado como um todo, né, reportar que em muitos casos existe uma dificuldade aí. Então, essa é a pergunta. Por que é tão difícil? Olha, eu acho que se eu tivesse uma excelente resposta, eu tava. Então, a gente tava fazendo um dinheiro diferente aqui, viu, Cássio? Mas concordo, é realmente difícil. Existem algumas diferenças por natureza da atividade, né? Uma atividade talvez mais técnica, né? Onde talvez a habilidade, o hard skill, né? O conhecimento formal é tão importante que a partir do momento que ela demonstra este conhecimento e ele é mais facilmente treinável, a pessoa dá conta do recado, mas tem empresas como a Robert, por exemplo, né, que é puro serviço, onde tem características intrínsecas, né, pessoais, até morais, né, o que a gente chama de soft skills, né, comportamentos, atitudes, que é mais difícil identificar na seleção e também é mais difícil treinar. Né, e quando isso não encontra um bom match, né, uma boa aderência à cultura da empresa, pode gerar realmente né, um desencontro de expectativas, a pessoa pode não gostar, a equipe ou o líder pode não gostar, realmente é difícil sim, concordo com você, e tem, na minha opinião, tem relação com essa questão do fit cultural, do estilo da pessoa versus o estilo de trabalho dentro da empresa, que são elementos de difícil identificação e treinamento, né? É. Olha, eu acho que num contexto macro, a gente tem um grande gap de conhecimento estrutural. Assim, você vê, por exemplo, uma necessidade enorme de se contratar engenheiros, uma necessidade enorme de se contratar cientistas de dados, por exemplo. Você tem gaps estruturais porque a educação não deu conta para lidar com isso. Tanto que você tem projetos hoje paralelos, né, de grandes empresas que começam a preparar as pessoas antes e começam a ir nas escolas para conseguir já escolher os talentos que vão poder ter o nível de competência que a organização precisa. Eu acho que tem uma outra coisa também que é muito interessante, o que eu tenho visto, alguns tipos de contratação, eles são focados em apenas uma parte das skills, né? Então, assim, agora, por exemplo, está em alta todo mundo falar em soft skills, mas é como se você fizesse um trabalho dicotômico, assim, eu vou trabalhar soft skills, mas não trabalho hard skills. E o que a gente vê que a complexidade pede soft skills, hard skills, mas principalmente real skills, né? A gente começa a ver que você, às vezes, não consegue trazer o talento no nível que ele precisa, no nível de proficiência que ele precisa, então as empresas começam a fazer um trabalho de compensação de treinamento, isso é bastante comum, para ver se a gente consegue lidar com isso.
E muitas vezes o que a gente vê é que o sistema de capacitação também, ele também não está tão atualizado como a gente pensa. Então, você cria o sistema de competência, então o cara tem lá hard skills 8, aí ele tem soft skills 10, aí tem titulações 9, e o cliente dá um NPS de entrega de 5. Então, você como se tivesse um abismo entre competências e capacidades. Então, é difícil contratar, porque você tem eu não gosto de falar, não é que a gente regrediu, mas parece que a gente tem um gap estrutural aí, que muitas empresas estão tentando trabalhar e compensar com um treinamento. E a outra coisa que eu vejo, que é uma coisa muito interessante também, que é muitos processos de recrutamento e seleção, eles já são baseados em soft skills, como se isso fosse a coisa mais importante, e eles carecem de ter uma visão sistêmica das competências e principalmente das entregas. Então, você vê que eu venho da área da educação corporativa, então sinto isso. Então, você vê na pandemia, por exemplo, a gente deu 20 lives, 30 cursos online, 40 palestras para as pessoas, e somente 2 a 3% dos talentos converteram esses dados, essas informações, em performance. Olha que interessante isso, né? Então, acho que tem os dois trabalhos extremamente importantes. Como é que eu faço um trabalho de recrutamento, não necessariamente só focado em titulação ou em soft skills, mas como é que eu consigo mostrar o que eu realmente preciso para que a curva de aprendizado, quando esse contratado entra, seja menor, né? Para que a gente não precise passar tanto tempo, né, fazendo esse trabalho de nivelamento de performance para ele poder fazer as entregas que a gente precisa. Vocês falando desses pontos, eu fico pensando aqui que a gente está falando com indivíduos muito diferentes, né? Então você contrata pessoas como seres humanos que são muito peculiares, muito únicos, né? Estava lendo um artigo na Forbes americana, agora de janeiro de 2022, e no artigo, o autor pregava o seguinte: não deve existir um onboarding universal na empresa, palavras dele. Cada novo colaborador demanda um onboarding específico desenhado para ele, para aquele colaborador. Isso soa bonito, né, para mim, que não sou especialista. Por outro lado, eu fico pensando se é viável isso, né? Então, eu queria saber se vocês concordam com essa visão e se é possível fazer de uma forma prática e execuível um onboarding individualizado. Bom, não sei se você sabe, a gente tem um livro chamado Gestão da Singularidade, Alta Performance para Equipes e Líderes Diferenciados, que foi lançado em 2013. Praticamente 10 anos a gente já fala sobre esse trabalho singular, né? Hoje, muito mais fácil justamente pela tecnologia. Então, a singularidade tecnológica te ajuda a você, a partir do design singular das necessidades do indivíduo, você consegue fazer projetos singularizados por hoje, porque você tem tecnologia que isso pode ser feito, tá? Eu sinto, o que eu vejo é que talvez não necessariamente o peso mais importante não seja no onboard, o peso mais importante seja no on the job, no diário, onde você consegue fazer um design daquilo que ele precisa para que ele possa assumir rapidamente os domínios e as responsabilidades do pipeline dele. É isso onde a gente tem focado mais, porque o onboard pode até ser singular, mas ele não vai ter tão impacto se a jornada do talento não for singular. É aí que as empresas se perdem, porque elas pegam bons técnicos que vão virar bons líderes, e aí eles sobem o pipeline, mas não sobem com todos os domínios e as responsabilidades específicas. Então, se você faz um bom projeto de competência e de capacitação, você antecipa essas competências para quando a gente pensar ele para um novo projeto, para um novo desafio, para um novo trabalho, ele já está bem preparado para aquele trabalho. Aí sim, o impacto do design singular, ele é fantástico. Por quê? Porque ele reduz a curva e a gente sabe especificamente o que ele precisa. A gente usa aqui de cada um, né, de cada talento, segundo as suas capacidades,
a cada um segundo as suas necessidades. Então, hoje é bem conhecido, é possível fazer isso, principalmente se você tem softwares que vão identificando os principais gaps. E aí você vai desenvolvendo programas customizados para que ele possa acelerar esse processo de capacitação. Olha, aqui na Robert, a gente, eu não, sobre a individualidade, né, que eu concordo com essa observação aí que você pegou da Forbes, Cássio. A gente percebe realmente que as pessoas vêm com fortalezas e debilidades bem diferentes. Isso é fato, tá? Eu não digo que é uma resposta, né? Mas nós temos basicamente três maneiras de ajudar o profissional no onboard, né? Então a gente tem um e-learning, né? E ele é self-paced. Então você tem módulos a cumprir, mas você vai numa velocidade sua, né? Você vai ditando o seu aprendizado. A gente acompanha, né, estimula que a pessoa tenha, vamos dizer assim, tenha uma faixa de tempo para cumprir, mas não para cada indivíduo tem alguma flexibilidade aqui e ele vai então navegando conforme consegue. Tem um onboarding, tem uma parte do treinamento que é supervisionada pela equipe de treinamento especificamente, onde o profissional é exposto ao nosso RP, ao nosso sistema de trabalho, ao nosso modelo operacional, e a gente faz exercícios tanto de contato com clientes e candidatos, e de registro, né, da nossa inteligência artificial, que também acaba sendo customizado, porque alguns têm mais facilidade com tecnologia, alguns têm menos, alguns pegam a parte de comercial, contato com o cliente mais fácil, alguns pegam a parte de hunting e busca de candidatos mais fácil, e aí então a gente vai adequando, e aí é individualizado, e tem um acompanhamento que a gente chama de plano de 13 semanas. Eles têm um range de metas, vamos falar assim, que eles têm que cumprir, só que eles têm que cumprir elas assim de forma holística, vamos falar assim, e não cada meta especificamente, né? Ou seja, se ele tem lá, enfim, uma meta de visitas e uma meta de entrevistas, ele tem um ponto muito forte em visitas, ele vai sofrer mais em entrevistas. Então, isso permite que ele possa balancear, né? Eu tinha que fazer, enfim, 20, né, 10 e 10. Mas, pô, para mim é muito mais fácil fazer visita. Eu acabei que eu fiz 14. Tudo bem, faz 6 entrevistas então, e a gente consegue, na média, chegar nesse plano de atingimento. Isso também vai sendo costurado conforme a gente vai percebendo o andamento do trabalho do profissional. O líder, é claro, tem que fazer esse acompanhamento de perto e identificando, né, fraquezas e debilidades para ajudar cada um na medida em que necessita. Antes que o podcast acabe, deixa eu contar aqui que eu coloquei o link aí do livro Gestão da Singularidade na descrição aqui do podcast. Quem tiver interesse, dá um pulo lá. E pegando carona no que vocês acabaram de dizer, eu sempre fico pensando aqui que o RH está cada vez mais parecido com o marketing, né? Quando você olha employer branding, você vê que são técnicas parecidas para públicos diferentes e finalidades, claro, um pouco diferentes também, mas conceitualmente são técnicas muito parecidas com as que o marketing usa. E, Carmelo, você deu mais exemplos agora e acabou de dar. E algo que o marketing usa é o ROI, né, o retorno sobre investimento. E aí não é só o marketing, né, as áreas de negócio das empresas principalmente usam isso também. RH custa dinheiro, você ter ferramentas, ter gente, ter uma estrutura de RH ou de recrutamento, seja o nome que se dê a isso, custa dinheiro. Portanto, precisa também saber medir qual é o retorno sobre aquele investimento. Como é que se mede retorno sobre investimento de new hires? Tem um jeito de fazer isso de forma lógica e racional? Tem jeito sim. Você vai.
é que tem uma pegadinha aí que o RH e T&D nunca conseguiram é, nunca conseguiram vender. O ROI do RH e do T&D não pode ser única e exclusivamente ligado ao departamento de T&D, porque pensa em 4 etapas. O T&D capacita, o T&D traz autoeficácia. Então, eu capacito e ajudo esse talento a trabalhar no dia a dia. Esses 2 marcos, a gente pode dizer que é 100% de responsabilidade do T&D e do RH. Agora, o terceiro marco, que é o que a gente chama de espaço para atuar, não é mais só responsabilidade do RH, aí é responsabilidade do gestor e da cultura. Então, vamos supor, eu treinei para ser ágil, eu descobri o Scrum, aí eu tenho a ferramenta do Scrum. Mas quando eu vou botar isso no meu dia a dia, eu não tenho espaço, tem reunião pra caramba, eu não consigo incorporar isso. E o quarto elemento é o ambiente de apoio, ou seja, é o apoio da liderança e da cultura e do design organizacional. Então, olha a pegadinha. Finanças fica pé da vida com o RH porque ele não apresenta ROI, mas não é porque ele não apresenta o ROI, porque o ROI, nesse sentido, precisa ser uníssono, ele tem que ser integrado, não pode ser só da parte do RH. Daí a grande dificuldade, que aí você começa a trazer, por exemplo, métricas balanceadas de crescimento, de clientes, de processos e aí de pessoas, de cultura. Então, para você fazer o ROI, ele é possível, mas você precisa contemplar outros elementos, não dá mais para só fragmentar. Eu tenho a gente fez um vídeo para isso, né, falando sobre capacitação estratégica, né, porque o que está acontecendo? T&D e RH estão com budget cada vez menor, não sei se vocês estão percebendo. Você vai pega nos últimos 10 anos, vai diminuindo o budget do T&D e do RH, mas será que ele não sabe vender valor? Ou será que ele não sabe gerar valor? Eu falo todo santo dia isso para minha área. Não, então, assim, se ficar só na sua responsabilidade, você não vai conseguir gerar o ROI. Então, você tem que aprender de novo a experiência para olhar toda a jornada para dizer quais são os indicadores de capacidade, quais são os indicadores de aplicação do conhecimento, quais são os indicadores, você pode pegar indicadores de projetos, de aplicação daquele conhecimento, e quais são os indicadores de resultado. Isso é completamente possível de se fazer. Só que é minha área, né? Eu posso dizer isso com todo carinho e amor. O RH ele parou nesse tempo, ele não soube vender o seu próprio valor. Né? Eu sempre falo, né? O RH, o dia que o RH deixou Customer Experience para marketing, foi aí que ele pisou na bola, né? Porque você fala, marketing faz tudo aquilo que é RH, porque, aliás, RH era gente. Então, isso devia sair da gente, não do marketing. Só que o marketing espertamente foi lá e fez isso. Mas existe essa possibilidade de ROI, não é uma fração simples, mas a gente ajuda a desenvolver isso para ter esse retorno. Né? E nós aqui, enquanto empresa de recrutamento especializado, por um lado, tem uma medida assim muito transparente, né? Então, desde o primeiro mês, o novo colaborador já tem um ranking, né? Já tem uma exposição de valor sobre quantos negócios gerou, né? Clientes conquistados, candidatos entrevistados. Então, ele já tem essa métrica desde o seu primeiro mês. Então, a gente dizer que ao longo do tempo, a atividade de treinamento, especificamente, fez com que a progressão desses resultados dos novos colaboradores evoluíssem ao longo do tempo, seria muita pretensão, né, da área de treinamento, porque tem todos esses aspectos que o Eduardo falou, né? Tem as pessoas mais sêniores da área deste novo colaborador, tem um acompanhamento pior ou melhor do líder dele. Então tem esses e tem uma diferença entre saber fazer e efetivamente fazer, que é a parte da pessoa, né? Então tem componentes que fazem com que esse ROI de onboarding, de capacitação, não seja tão cristalino, né, e dedicado somente para a área de treinamento. Sim, é possível medir, mas levando em consideração esses outros fatores
dentro desse contexto, né? Então a gente costuma olhar isso, costuma olhar a evolução dos indicadores do novo colaborador com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e ao longo do tempo comparar como era isso ano passado, ano retrasado e assim por diante. Mas também a gente aqui faz um trabalho de escuta, de pesquisa com os líderes que recebem novos colaboradores, no seguinte sentido: olha, em relação ao último novo colaborador que você recebeu, o que você acha, como é que você acha que está o conhecimento básico dele para iniciar o trabalho versus o último? Piorou, melhorou? E assim a gente faz também um trabalho um pouco qualitativo para medir as ações da área de treinamento, se a gente deve fazer algum plano de ação, alguma coisa assim. O tempo todo que a gente está falando aqui de onboarding e treinar as pessoas e acolher as pessoas, não sei vocês e não sei quem está ouvindo a gente, mas na minha cabeça vem o modelo pré-pandemia. Vem ali todo mundo no escritório, né? E você vai lá, vai fazer um shadow, por exemplo, senta do lado da pessoa e tem aquela conversa e faz reuniões e tal. Só que o mundo já não está assim, né? A pandemia acelerou muito o processo, que era uma pequena tendência, e a gente sabe, não preciso nem explicar aqui, a maioria das empresas está híbrida, muitas estão totalmente online, pouquíssimas estão 100% presenciais, né? Mudou alguma coisa para esse onboarding? Não vou só me ater ao onboarding em si, mas né, mudou alguma coisa nessa relação com o new hire a partir dessa mudança da forma de trabalho? Totalmente, totalmente. Realmente, a gente não está mais numa condição de forçar ninguém, né, a ir até o escritório. Então, da forma como a Robert está lidando com isso, fica a cargo da pessoa. Então, se ela falar, puxa, eu gostaria sim de ir ao escritório, eu gostaria de ter as pessoas perto de mim para me ensinar nesse começo, a gente vai. Mas se a pessoa falar, não, eu prefiro fazer de casa, a gente faz remoto, né? Então, é totalmente diferente, né? Totalmente online. As interações tiveram que ser organizadas, né? A tecnologia teve que nos ajudar nisso, mas é totalmente factível, né? Então, a gente, em vez de estar escutando a pessoa do lado, fazendo uma ligação, fazendo uma atividade, a gente entra no call dessa pessoa e escuta da mesma forma, e depois, então, a gente passa a orientação, dá o feedback, e a nossa preocupação com isso, porque era uma preocupação, né? Tipo, nossa, como é que a gente vai fazer agora esse onboarding sem estar no escritório? A gente, por conta disso, produziu diversos materiais de apoio, que antes a gente não achava que não precisava, ou, enfim, a pessoa simplesmente virava para o lado e fazia pergunta, né? Então hoje a gente disponibiliza muito material online de apoio, a roleplays em forma de texto, por exemplo, ou até áudio, material de consulta, né? O que responder se o cliente perguntar isso, passo a passo de um briefing, quer dizer, fomos produzindo vários materiais totalmente pertinentes ao dia a dia, à atividade prática, de consulta para ajudar o new hire a entrar no nosso modus operandi, vamos falar assim, como, vamos dizer assim, substituição ao fato de não ter alguém do seu lado ouvindo você e te dando um feedback real time. Eu acho que só o tempo vai dizer se isso vai ficar assim mesmo, se as pessoas vão sentir falta ou necessidade desse contato. O que eu posso dizer nesse momento é, comparando a performance dos new hires hoje com o período pré-pandêmico, eles estão melhores. Eu vou fazer um contraponto, me permitam, né? Eu tenho uma questão muito particular em relação a isso. Bom, a minha perspectiva daquilo que eu vi agora na pandemia é nada mais importante do que ter o playbook, os processos muito claros para que os new hires entrem, saibam o que tem que fazer. Isso ficou ponto de diferenciação, inclusive, né, para você manter a performance. As minhas questões que eu percebi na pandemia foi que durante essa pandemia
em 70% dos trabalhos que a gente fez, houve uma espécie de regressão dos papéis da liderança. Assim, eles não conseguiram desdobrar a estratégia, eles não conseguiram fazer um trabalho de alinhamento, ter uma dificuldade de priorização, e gerou, por parte, aí a queixa da própria liderança, que existe uma certa dificuldade da pessoa lá em casa de priorizar e de protagonizar. Então, há um desafio, né, de desdobrar a estratégia, há um desafio de alinhar e priorizar, e, na minha perspectiva, a gente estuda sobre isso, e lá na frente a gente pode te trazer um pouquinho mais de informação, mas eu acho que o fato de você ficar 100% na sua casa, não voltar nenhum dia para trabalhar, você vai começar a ter uma perda da capacidade de inovação. Então, você tem a liderança ambidestra, né? Então a gente precisa performar e precisa inovar. Então, o ambiente na qual eu lá presencialmente, cruzo com o Glauco, cruzo com você, penso sobre umas coisas, encontro o cara no dia a dia, encontro o cara no elevador, tem um insight diferenciado porque alguém falou isso, esse momento presencial de altíssimos insights para a inovação, a gente está começando a perceber que tem uma perda aí, uma perda na construção da inovação. A gente não sabe como vai ficar, o que a gente está vendo aí é essa necessidade de tentar fazer 3 dias, ou 3 dias presencial, 2 dias online, ou vice-versa, né? Cada organização vai ajustar isso, mas esses seriam os meus pontos, assim, independente onde está, né, no presencial ou no home office, dá uma olhadinha na capacidade de desdobrar a estratégia, na protagonização, na priorização e na capacidade de gerar valor inovativo. Perfeito. Puxa, quero te agradecer muito aí, Carmelo, por essa participação tão rica e tão enriquecedora aqui para a gente. Como dá para perceber, né, você tem uma vasta experiência nesse campo e compartilhou isso de forma brilhante aí com a gente. Muito obrigado, viu, Carmelo? Obrigado, é um prazer estar com vocês. Podem contar comigo sempre que precisar. E, Glauco, também quero agradecer a você por dedicar um pouco do seu tempo ao podcast aqui da Roberts Ref. É sempre um prazer ter você aqui. Obrigado a você também, Glauco. Opa, eu que agradeço e um prazer para mim participar e aprender um pouquinho também com o Carmelo. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o robertref.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Roberts Ref Talks é um conteúdo da Roberts Ref, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi o Eduardo Carmelo, da Entusiasmos Consultoria, e o Glauco Benatti, da Roberts Ref. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Roberts Ref Talks. Até a próxima, hein?